Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 9 de janeiro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com sua companhia, seu carinho e também com sua audiência. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os benefícios do exercício físico para a saúde. É terça-feira, hoje tem receita. Vamos aprender a preparar um brigadeiro de avelã. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai ter a oportunidade de interagir com a gente, respondendo a nossa pergunta e também mandando sua dúvida sobre o tema. Fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E a prática da atividade física, ela é fundamental para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas, independentemente da idade. Seja qual for o tipo do exercício, o ideal é sempre optar por uma atividade que proporcione prazer, pois assim ela poderá ser incorporada mais facilmente à rotina de cada pessoa. É muito importante também a gente lembrar que nenhuma atividade física ela deve ser iniciada antes de uma consulta com um cardiologista, porque ele fará uma avaliação do estado geral de sua saúde. É possível que o médico faça alguns testes, assim para verificar a sua capacidade, a capacidade cardiorrespiratória e determinar qual é a intensidade do exercício que seu corpo ele pode suportar. E para nos ajudar e trazer muitas dicas e orientações sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso programa com o Jonas Coriolano. Jonas é profissional de educação física, conselheiro do CREF 12, que é o Conselho Regional de Educação Física, e ele também é professor dos cursos de saúde da FBV. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o Dr. Carlos Frederico. O Dr. Carlos é chefe do setor de cardiologia do Hospital Santa Joana, Recife. Ele é também membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo, mas vamos aprender mais sobre o tema. A princípio, com uma reportagem, quem vai trazer as informações é o repórter Guilherme Luiz. Confira! No verão, a quantidade de pessoas que busca atividade física aumenta bastante. E os especialistas afirmam que é necessário cautela com a prática de exercícios. Fomos até este consultório no bairro das Graças, onde o cardiologista Roberto Alecrim nos recebeu para falar sobre os benefícios que a atividade física traz ao coração. Benefícios que só vêm quando tudo é feito da forma correta. Antes de começar as práticas, as pessoas devem realizar exames cardiológicos que dirão se o paciente está ou não apto para esse tipo de atividade. Com a consulta com o cardiologista, para que ele faça a análise devida e, assim, orientá-lo se há necessidade de fazer exames complementares, quais são esses exames, qual a frequência, qual a intensidade, qual o melhor horário. A intensidade do exercício também é algo muito importante, principalmente para quem está começando. Às vezes a vontade é de sair correndo em alta velocidade, mas o ideal é começar com uma caminhada leve. E isso serve também para todas as outras modalidades de exercícios físicos. Quem não respeita os limites do próprio corpo, ao invés de estar investindo na saúde, termina prejudicando a saúde do coração. Em algumas situações, o extremo esforço, e nós temos no nosso cotidiano vários exemplos de morte súbita. Por quê? Sobrecarga funcional. Exercício extenuante, quando o exercício de alta exigência, mas com limite pré-definido pelo próprio praticante e pelo profissional que o orienta, não colocam ele com a vida em risco. Quanto mais cedo uma pessoa coloca exercícios físicos em sua rotina, mais saudável e menos propensa a desenvolver problemas cardíacos ela vai ser. Por isso, é primordial que pais e responsáveis possam estimular crianças e jovens a manter hábitos saudáveis o quanto antes. Quanto mais cedo a criança for motivada, estimulada para a prática de exercícios, melhor será para a sua vida e menor será a chance dela se tornar obesa e, consequentemente, ter as consequências deletérias da obesidade.
Diante de tantos benefícios que a gente acabou de acompanhar na reportagem, a gente faz mais uma vez o convite, né? Que tal sair do sedentarismo? Que tal iniciar uma prática, né? Que tal iniciar uma atividade física? Daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras orientações para você que está em casa, que você vai aceitar com certeza o nosso convite diante de tantos benefícios que você vai descobrir da prática de atividade física. Mas a partir deste momento, a gente abre o espaço do programa para você interagir com a gente, participar, e a gente vai te mostrar, né, o que é que você deve fazer a partir deste momento para participar aqui do nosso programa. Vamos lançar a nossa enquete. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. E a pergunta de hoje é a seguinte, olha só. Você que está em casa vai ligar para a gente e responder a seguinte pergunta. Você tem o hábito de praticar atividades físicas? Você tem esse hábito, sim ou não? 3424-1547 é a nossa linha interativa disponível para você ligar para a gente e responder aqui a nossa pergunta de hoje. Será que você tem esse hábito de praticar atividade física? 3424-1547, liga para a gente e responde sim ou não. Através da linha interativa você também tem a oportunidade de mandar a sua dúvida sobre o tema. Participa também através da internet. Nossa fanpage disponível está lá no Facebook, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet para você deixar seu depoimento, sua dúvida, manda para a gente que daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Sua participação também pode ser feita através do nosso WhatsApp. O número é muito simples, é o 99418-1206, 99418-1206. Manda aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E ao eliminar o sedentarismo, né, as chances de desenvolver doenças como infarto, acidente vascular cerebral, o AVC, popularmente conhecido como derrame, e câncer são menores. Baseado em dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Ministério da Saúde concluiu que seria possível evitar 260 mil mortes por ano, isso mesmo, 260 mil mortes por ano causadas por doença como câncer, doença coronariana crônica, né? E se a população brasileira começasse a praticar pelo menos 30 minutos de exercícios físicos diariamente, conseguiria evitar esse número muito alarmante, 260 mil mortes a cada ano. E além da atividade física, 30 minutos diariamente, uma boa alimentação também seria aliada. Então a gente vai aprender mais sobre o tema a partir deste momento. Quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los no nosso estúdio. Professor Jonas Coriolano, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Mais uma vez, agradecido pela atenção, pelo convite, e nos colocamos à disposição, na medida do possível, para responder todas as perguntas. Doutor Carlos Frederico, o Fred, né? Fred. Doutor Fred, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigado, a primeira vez, espero que de muitas, muito honrado mesmo pelo convite. A gente falou, né, já a princípio, estimulando as pessoas a saírem do sedentarismo, mas a gente explicou também que antes de se movimentar, é importante um auxílio de um cardiologista. Ele vai realizar uma bateria de exames. Necessariamente, se eu vou fazer uma caminhada, eu preciso procurar um cardiologista para realizar exames, ou é uma conversa informal a princípio, e se vê a necessidade de se fazer um exame mais detalhado, é que se faz, doutor? Eu acho que eu vou começar pelo que o Dr. Roberto Alecrim falou, que é a prevenção de doenças desde a infância, né? Uhum. Então, acho que se desde a infância você é acompanhado por um pediatra, depois pelo clínico geral, essa anamnese, esse acompanhamento a longo prazo, você já vai sendo identificado se você tem algum fator de risco para não fazer alguma atividade física. Se você já é acompanhado, mantém um peso adequado, você não tem nenhum problema osteomuscular, não teve nenhuma arritmia nunca detectada, dor torácica, se você é um paciente saudável, você provavelmente não vai precisar de exames muito sofisticados. Uhum. Então você estaria liberado uma caminhada, você seria aconselhado desde a infância já praticar exercício físico, porque o problema atual começa na infância. O IMIP ele tem essa abordagem desde a infância e adolescência há muito tempo já, há uns 10 anos. Infelizmente não é seguida, não é só um problema nacional, é o maior problema, por exemplo, americano, a obesidade infantil e todas as suas consequências. Então, eu gostaria de realmente frisar muito o que o Dr. Roberto falou, que é começar o acompanhamento desde a infância. E aí, com anamnese, exames físicos e acompanhamento do seu médico, isso aí seria o necessário para ser liberado. Agora, claro, vamos pegar uma pessoa que não teve, infelizmente, esse acompanhamento. A questão da caminhada, assim, é melhor ela fazer alguma coisa do que não fazer nada e se ela não tiver acompanhamento.
Isso está liberado por diretriz? Está. Se ela começar de forma lenta, se ela respeitar, por exemplo, uma fala sem ser entrecortada, ou sem ser uma cansaço extenuante, sem ter dor, começar com caminhadas pequenas, mais diárias, de leve intensidade e ir progredindo, é melhor do que ela não faça nada, porque a gente sabe que a população não tem acesso facilmente, infelizmente, aos profissionais. Então é melhor que ela faça lentamente, mas se mova, o professor vai falar, do que não fazer nada. Agora, sempre respeitando o seu próprio limite. A gente pode orientar isso de acordo com a programação. É importante esse estímulo desde a infância, né? O que é que caberia de atividade física? O que é que a gente poderia compreender como atividade física ainda na infância, né? Que é bom que seja estimulada essa prática ainda enquanto criança. A deixa foi excelente dele e do doutor. O início, nós somos movimento, vida é movimento, da fecundação, a formação, a expulsão, etc. A neuropsicomotricidade enfatiza isso. Nós somos eternamente movimentos. Quando não temos esse movimento, cessou a vida física. Evidentemente que a criança bem acompanhada, que tem a oportunidade de ser acompanhada por pediatras, como o Dr. Fred coloca, e que é avaliada na sua formação, no seu desenvolvimento natural, ela deve fazer a prática de atividades das mais diversas na questão da cognição e da motricidade. Evidentemente que uma criança que logo cedo vive a experiência aquática, por exemplo, que é um meio onde ela se familiariza e conhece e tem na sua memória todas as sensações e emoções que o meio líquido passa para ela. Evidentemente orientado por profissionais preparados e especializados para que ela desenvolva a sua capacidade, principalmente a capacidade cardiocirculatória e respiratória. A motricidade é fato comum, porque na água ela tem que se movimentar. Isso é um fator de desenvolvimento e de amadurecimento mais precoce nas questões físicas, nas questões psicológicas, nas questões cognitivas. E, evidentemente, ao avançar paulatinamente no seu desenvolvimento motor, ela vive mais experiências e tem mais habilidades do que uma criança que não viveu essa experiência. Evidentemente que passa antes, e eu concordo plenamente como profissional da educação física, pelo crivo do cardiologista, do médico, para analisar porque existem as doenças genéticas. Existem pequenas alterações, às vezes, que são imperceptíveis para o profissional da educação física na sua forma avaliativa, porque o profissional médico, ele usa dos exames bioquímicos, ele usa de outros instrumentos e outros materiais que apresenta que é o retrato fisiológico do indivíduo. Quais esses problemas, né, genéticos que poderiam comprometer a busca por uma atividade física, por exemplo? Bom, eu vou dar um mais conhecido, que chama cardiopatia hipertrófica, que é uma malformação de uma parte muscular do coração, que é bastante conhecido porque vários jogadores de futebol, isso cai em mídia, às vezes eles têm a chamada morte súbita, né? Estão ali na atividade de futebol, que é uma atividade bem extenuante, e de repente eles desmaiam, e a gente sabe, teve aquele exemplo do Serginho, do São Caetano, né? Mais antigo, mas assim, eram vários outros e menos conhecidos. E esse tipo de alteração, que é genética, ele pode ser detectado pelo exame físico, pode ser detectado, por exemplo, pelo eletrocardiograma. O ecocardiograma seria o exame mais importante, mas assim, seria um exemplo, por exemplo, de uma doença que o médico ele poderia diagnosticar antes de uma atividade, principalmente de alto rendimento, né? Estou dando um exemplo do alto rendimento, mas ele descobrindo, né, esse problema cardíaco, ele tem que ficar afastado do exercício físico, da prática, ou vai diminuir a intensidade desse exercício? Porque a gente usou o exemplo mais extremo, né? Porque requer muito quando se faz uma prática. Essa doença especificamente, você tem que diferenciar do chamado coração do atleta. Às vezes o coração é um músculo, e ele vai ficar hipertrofiado, semelhante à doença, mas porque ele está sendo bem exigido. Aí você afasta o paciente, o coração dele volta ao normal, o diagnóstico inclusive é feito dessa forma, e depois o paciente reinicia com intensidades menores. Na doença, na cardiopatia hipertrófica, tem um tratamento específico, e depois o paciente pode ser reorientado a fazer algum outro tipo de atividade física, não mais de alto rendimento, provavelmente. Pegando a deixa do Dr. Fred, realmente é isso.
Se o indivíduo, porque se trata também em muitos pacientes cardiopatas ou com história clínica, com o exercício físico. Sabe-se que o exercício ele é autoestimulador, ele estimula os hormônios, ele estimula, enfim, o sistema neuromotriz, ele estimula a musculatura, as articulações, a estrutura óssea. O corpo é estimulado pelo movimento, porque a vida é o movimento. Então, o indivíduo que apresenta alterações, vem a recomendação médica que ele tem um limiar, ele tem um limite de trabalho de esforço. E é evidente, o profissional que trabalha com essa pessoa, ou com essa criança, ou com o adulto ou o atleta, deve trabalhar monitorado, para que ele atinja os limites pré-estabelecidos num exame ergométrico, por exemplo, no espiroergômetro, na esteira, porque o médico acompanha as alterações e possíveis modificações que venham a ocorrer em um dado momento do esforço que o atleta não conhece e que o profissional não vai conhecer, só detectando através do material do equipamento. E o médico então diz, limite até, por exemplo, 150 batimentos. Daí para frente ele é risco. Estou certo, Está doutor certíssimo. Fred? Agora é importante frisar também para quem está assistindo, que não é porque você tem uma doença cardíaca, né, que você não vai fazer exercício físico. É o contrário. Então, quando você pega assim, quais são as contraindicações ao exercício físico? São poucas. Você tem que estar muito grave, por exemplo, um infarto há 2 semanas, uma insuficiência cardíaca descompensada, uma parte hormonal muito descompensada. Mas, normalmente, mesmo as doenças cardíacas, como o infarto, são tratadas com exercício físico. Agora, desde que bem dosadas, bem acompanhadas, mas é importante que isso fique também, que mesmo para problemas cardíacos, o tratamento passa por exercício físico. O que ficou bem claro também, né, que o coração ele é um músculo e que quando a gente começa a fazer uma atividade física, vários órgãos do nosso corpo começam a trabalhar, tem também a movimentação dos hormônios, como o professor bem explicou. Mas o que é que acontece com o coração assim que a gente sai, né, do momento de repouso para uma prática de atividade física? Ele bombeia mais sangue, por exemplo? Normalmente ele aumenta a frequência cardíaca, existe uma vasodilatação sistêmica para que se distribua mais o sangue para os diversos órgãos. Ele altera, a gente chama a motricidade do vaso. O vaso ele responde melhor ao esforço, ele bota sangue onde a gente precisa, nos músculos, seja para onde está sendo mais necessário. Ele altera até marcadores inflamatórios. Isso, ao longo prazo, ele vai ter atuações anti-inflamatórias, então diversas, a trabalho com diminuição de câncer, com a própria carga de exercício e com a ajuda do coração, ajuda na numeração óssea. Então, assim, são várias as alterações fisiológicas, o professor até pode falar melhor, que o exercício físico ali naquela hora, na hora, assim, agudamente, é mais isso, é aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão, mas a longo prazo, o que é que a gente acontece? O tratamento de hipertensão passa por exercício físico, porque o corpo fica melhor preparado e você tem uma pressão mais baixa com exercício físico continuado. Ele aumenta ali naquela fase que você está fazendo exercício, você pode até ter pique hipertensivo, alguma coisa assim. Mas a longo prazo é um tratamento, melhora o sono, enfim, as alterações bioquímicas são incontáveis. E a gente sente isso quando, né? Já no primeiro passo a gente já tem um pouco dessa sensação de prazer, de que o corpo está se movimentando, ou é algo gradativo, né, no decorrer do exercício? No início da fala, o Dr. Fred colocou muito bem, precisa se conhecer o material que a gente vai trabalhar, o corpo. A base parte daí. Apto para a prática do exercício, sim. Na minha opinião, a avaliação do profissional da educação física dentro dos seus parâmetros avaliativos e a avaliação clínica, médica, dentro das observações que o profissional da educação física encontra, ele encaminha para o profissional médico para que o profissional médico faça a investigação e diga quais são os limites dele. Feito isso, deve ser programado toda a atividade para aquele indivíduo, seja ele com história clínica ou não, seja ele uma criança em desenvolvimento ou um paciente cardiopata ou um atleta de alto rendimento. São momentos diferentes, cargas diferentes, trabalhos diferentes. Fundamental, o que a gente tem visto nesses anos todos, muitas vezes as pessoas acham que o exercício ele está ligado somente à questão motriz. Eu pego um peso, eu faço uma flexão, eu faço uma extensão, eu corro numa velocidade de 20, 30 km. Não é assim. Nosso corpo ele se adapta a todo o trabalho que é oferecido.
E nesse momento de trabalho, há uma adequação, há modificações e situações, o Dr. Fred colocou. Quando se começa um trabalho, o leito vascular começa a aumentar a sua capacidade contrátil, o coração aumenta a sua força, a ejeção é maior, a oxigenação é maior, mas tudo isso é feito, mensurado e acompanhado. Então, uma coisa que eu coloco nesse momento é que as pessoas não façam exercício porque está vendo alguém fazer. A gente não conhece a individualidade de cada um. Então, eu tenho que fazer com uma orientação de um profissional médico na parte clínica, o profissional de educação física na questão motriz, na questão força muscular, etc, etc. Agora vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre os benefícios das atividades físicas. E a partir de agora vamos descobrir o que é notícia na internet sobre o tema que estamos debatendo hoje aqui no nosso programa. E quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima terça-feira, para vocês que estão nos acompanhando. Olha só o que a gente encontrou na revista Veja. Poluição do ar anula os benefícios da atividade física. De acordo com um estudo publicado na revista científica The Lancet, a poluição do ar pode interferir inclusive nos benefícios de fazer atividades físicas. Os pesquisadores das universidades do Reino Unido e Estados Unidos afirmam que idosos que fazem exercícios físicos em ambientes urbanos com muita poluição, ou seja, onde há maior emissão de gás carbônico, podem sim sofrer com problemas relacionados ao pulmão e às artérias. O estudo foi realizado com 119 pessoas acima dos 60 anos. 40 delas eram saudáveis, 40 possuíam doenças pulmonares crônicas e 39 tinham aterosclerose coronariana. Os pesquisadores afirmam que é preciso orientar as pessoas, principalmente os idosos, a caminharem em áreas verdes e tentar evitar locais que tenham muita concentração de carros e trânsito intenso. Agora a gente volta ao estúdio com mais informações sobre esse assunto. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Professor Jonas, nos ajude, né? Aqui na nossa região temos áreas verdes para que as pessoas possam estar caminhando e evitando, né, esse contato mais direto com a poluição. É possível se exercitar aqui na região metropolitana do Recife, por exemplo, sem ter muito contato com a poluição? O planeta está poluído, é difícil, mas onde possa haver vegetação, o verde, e áreas que possa se respirar um melhor oxigênio, temos o Parque da Jaqueira, bastante conhecido, temos o Parque de Santana, embora bastante arborizado, mas é extremamente quente. Temos o Horto de Dois Irmãos, não é? Para fazer caminhadas. Praia, né? Temos a praia, não é? Evitando, evidentemente, aquele momento do pico do sol, porque aí vem outras consequências. Aqui nós temos poucas áreas, né? Ok, a gente viu também a Tânia destacar, né, na notícia da internet a importância da atividade física na terceira idade, na boa idade. É muito importante e segue a mesma recomendação, tem que ir no cardiologista para fazer o exame e após isso fazer atividade física? Sem sombra de dúvida, o idoso, a boa idade, como você frisou aí, eu discordo, porque eu já faço parte desse time, né? Não, embora sem queixas, estou bem, mas a maioria não consegue. Eu comecei a fazer o exercício aos 5 anos de idade, Dr. Fred. Eu praticava o exercício desde 5 anos e ainda continuo praticando aos 71. Evidentemente que é necessário que o idoso passe, inclusive, não só pelo cardiologista, mas pelo geriatra, para receber as orientações, porque o idoso carrega a sua genética, a sua história clínica genética,
as doenças adquiridas e ainda é, eu diria assim, um poço de bioquímica, porque tomam muito medicamento, não é? Tomam muito medicamento que muitos não praticam a atividade física e temos experiências de aquelas pessoas que tomavam muitas medicações, depois que se adequaram ao exercício físico, criaram o hábito do exercício físico, foi reduzido em muito a quantidade de produtos químicos que elas tinham que ingerir para compensar. E o organismo começou a apresentar as suas manifestações e reações positivas, principalmente na questão cardiocirculatória e respiratória. A gente falou no começo do programa, né, que foi até um dado divulgado da pesquisa, que a OMS orientava 30 minutos diariamente de atividade física para se ter qualidade de vida, né, para ficar longe de várias doenças, inclusive doenças do coração. Quem chegou na terceira idade, nunca praticou atividade física, foi estimulado, assistiu ao programa aqui, ouviu as orientações e quer fazer uma atividade física a partir deste momento. 30 minutos mais, né, uma boa alimentação, vai contribuir para melhorar, para dar uma expectativa de vida ainda maior para essa pessoa, doutor? Como a gente até falou no começo do programa, ele só em sair da imobilidade, ele já está ganhando em vida, independente de qual tipo de atividade física ele vai praticar. O americano, ele divide até o nome atividade física em exercício. Porque, por exemplo, muita gente pergunta se eu jardinar, se eu varrer a casa mais frequentemente, se eu começar a andar mais pelo meu prédio. Então, assim, seriam atividades físicas que não são, assim, exercícios propriamente direcionados para melhorar cardiovascular, mas já são atividades que melhoram o risco cardiovascular e diminuem mortalidade, apesar de não serem ainda exercícios praticamente... não são exercícios... Mas é sair da imobilidade. Então, quem está assistindo o programa que já quer sair da imobilidade, ele pode começar todo dia, 30, começar até com 15 minutos, eu nunca fiz nada. Começa com 15 minutos todo dia, depois passa para 20, depois para 30, respeitando aquilo que eu falei, do articular, não falar falas entrecortadas, não ter um cansaço extenuante, e ele pode ir aumentando, apesar da OMS de ser 30 minutos por dia, mas esse número é variável. Se for 30 minutos 3 vezes por semana, 3 a 5 vezes por semana, ele já está ganhando muito em termos de benefícios, que a gente vai comentar até outros, né, que a gente não comentou ainda. Mas... Pegando a deixa dele, que é oportuna, um detalhe, as pessoas idosas, principalmente idosas, elas já apresentam perda muito acentuada de massa muscular e deformidades articulares, que são, mesmo na atividade física, descompensadoras. Pode agravar. Principalmente o idoso, vamos dizer assim, mais fragilizado, porque tem idosos que estão muito bem, outros que não. Tem que ser feita a avaliação pelo profissional, ou se eles vão fazer a atividade física, como o doutor Fred colocou muito bem. Simplesmente andar é um ato natural, é uma atividade física. Fazer jardinagem também é atividade física. Mas é necessário que haja a inspeção médica, que haja uma anamnese, que haja uma visita ao médico, para que o médico diga, isso aí não é, por exemplo, um problema articular, uma artrose, mesmo que ele ande 15 minutos, ele vai sentir. É necessário que haja, para uma pessoa desse tipo, exercícios mais específicos para começar a fazer as compensações para que ela possa, então, fazer as atividades dela. E para não desmotivar, né? E não desmotivar. Porque muitas vezes ele não sabe porque não está aguentando nem 15 minutos. É uma anemia, é um problema de tireoide, é aí onde anda. Assim, por isso que é importante, seria... de extrema importância que toda a população tivesse a oportunidade de ter o seu clínico, né? Para detectar esses problemas que podem limitar ou desmotivar uma atividade física. Precisamos de mais médicos e mais postos de saúde. A gente sabe que vários órgãos, né, com o passar do tempo, eles vão envelhecendo, né? A função às vezes essa função fica até comprometida. O coração também, ele envelhece? Ele envelhece. Existem as alterações próprias da idade, como você falou, o órgão ele envelhece. O coração, como o cérebro envelhece, como nossa musculatura, como nossa ossificação envelhece. Agora, existem algumas alterações que não são próprias do envelhecimento. Então, alguns tipos de arritmia, alguns crescimentos musculares assimétricos, como eu comentei, alguma doença coronariana. É aí onde entra o papel do médico de identificar se aquele paciente ele tem um envelhecimento não fisiológico relacionado à idade. Que aí precisaria de algum tipo de intervenção
para que aquela atividade física ela seja mais segura. É identificar o que é fisiológico e seus limites, identificar o que não é fisiológico, que seria uma doença orgânica realmente. Se a atividade ela é segura, vai trazer muitos benefícios e a gente vai listar alguns desses benefícios e vocês vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre esses exercícios, né, físicos feitos com segurança, que vai trazer benefícios das atividades. A princípio, benefícios fisiológicos. Vamos fixar aqui esses benefícios fisiológicos. Força muscular, isso é muito importante, vai fazer muita diferença quando você vai envelhecendo, né, professor? Sim. Porque sem a força muscular, sem a massa muscular, a gente vai perdendo um pouco de mobilidade, né? Perde equilíbrio. À medida que a massa muscular ela regride, ela diminui o seu tônus, a sua capacidade proteica o idoso ele perde o equilíbrio, ele cai com mais facilidade, ele não tem domínio corpóreo. Tem mais dor, né? Porque apresenta dor essa com mais musculatura facilidade. periarticular, ela fica mais fraca, você tem mais atrito ósseo, mais dor. Então, se você faz uma prática de atividade regular, você vai aumentar, né, sua força muscular, assim também como a densidade óssea. A setinha está apontando para cima, o verde, sinal de que está aumentando, é um sinal positivo. Vai melhorar a densidade óssea com a atividade física. Quer falar alguma coisa sobre esse tópico, professor? A densidade óssea é um problema que ocorre pelo envelhecimento, né? E também pela diminuição de substâncias como os osteoclastos e osteoblastos, que fazem parte da composição óssea. E nós temos uma experiência muito boa com pessoas de muita idade que conseguimos recuperar, esse é o tópico, a massa óssea de mulheres acima de 65 anos, sem uso dos hormônios. Isso que o osso ele responde à carga. Ele responde à carga. Se você é um paciente sedentário, idoso, principalmente mulheres brancas, né, tem um perfil de risco, você desossifica, digamos assim, muito mais rapidamente. Ao contrário, quando você faz exercício físico, você tem aquele estímulo de carga no osso. Estimula. E você tem estímulo à nova produção óssea, aquele osso mantém. Daí a caminhada, como nós estávamos falando antes, é de extrema importância. Agora, um detalhe importante. As mulheres magras e brancas, elas têm mais propensão para osteopenia e osteoporose do que as mulheres gordinhas. Por quê? O peso corpóreo mais a ação gravitacional da gravidade e o impacto facilita e melhora muito a condição da massa óssea. Para ver que tudo na vida tem suas vantagens, né? Vamos falar agora, outra vantagem para quem faz atividade regular é perder, né? Perder gordura corporal, que muita gente faz visando a estética também, né, professor? A gente não pode negar isso. Se você faz essa atividade, ela é segura, com o passar do tempo você vai perder gordura corporal. Por que é importante perder essa gordura Lembrando corporal? sempre que a maioria das pessoas querem perder gordura corporal, mas não disciplina a boca. E aí a ingesta é maior e a absorção também é maior. Tem que haver, sem sombra de dúvida, o controle nutricional. E essa gordura corporal, quando a gente fala gordura corporal, tem gordura também do coração, doutor? Não, a gordura, assim, digamos assim, do geral, né? Você tem um aumento da gordura que a gente chama boa, que é do HDL, e diminuição das gorduras que provocam as placas no coração, que são os triglicerídeos e o LDL. Então, tudo isso você tem uma boa regulação com o exercício. Você aumenta a gordura chamada boa, que é o HDL, e tem uma diminuição, ainda que não é de grande porte, mas é importante, do triglicerídeo e do LDL, que é isso que diminui a mortalidade, né? Você está melhorando o perfil lipídico do paciente com o exercício físico. E evita a esteatose hepática. Evita a esteatose hepática. Uma das poucas coisas, né, que funcionam. Então, tanto remédio aí, mas perder peso e exercício físico diminui gordura como um todo. Né? Diminui gordura corporal, diminui também o risco, né? Risco de doenças. Doenças do coração, quais a gente poderia listar? Hipertensão, infarto, AVCs, né? Então, assim, seriam até a apneia do sono, você melhora a qualidade do sono. O benefício do exercício para a gente, cardiologista, e para a população em geral é perfeito, é fantástico. Tem outras, professor, outras doenças que vêm à mente agora, que vai diminuindo com a prática de atividade física, além dessas doenças do coração? A pressão arterial é um fator importantíssimo, mas você ganhando massa muscular, você melhora a questão vascular, cardiocirculatória e respiratória, força, inclusive, até por incrível que pareça, a visão. Algumas pessoas informam que quando
habituados à prática do exercício começam a apresentar melhoras no equilíbrio, sistema labiríntico, no visual, no respiratório, até a mastigação. Parece incrível, mas nós temos uma massa muscular que também envelhece na face. E os exercícios que você pode utilizar, exercícios recreativos, onde as pessoas riem, brincam, fazem mímica, etc., e contribuem muito. A cognição, né? Para a autoestima, para a depressão. Exato. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses outros benefícios, né? Vamos agora, níveis do colesterol, né? Que vai melhorar com essa prática de atividade física. Controle da pressão arterial também, a gente pontuou isso, não foi no decorrer do nosso programa. Vai diminuir doenças crônicas, né? Doenças crônicas, para quem está em casa entender. Nunca ouvi falar em doenças crônicas. Ou então no termo crônicas, né, doutor? Quando a gente fala em crônica, doenças que não têm cura, como é que é isso? Ali está dores crônicas, mas falando em doenças... dores e doenças crônicas. Hipertensão é uma doença crônica, diabetes mellitus seria um exemplo de doença crônica, insuficiência cardíaca é uma doença crônica. São doenças que eles têm, a gente chama de história natural prolongada, né? Então são doenças que duram por anos, algumas com cura, outras com não, mas a maioria, na verdade, com controle. E você controlando bem essa doença, você vai viver, ter expectativa de vida igual a quem não tem. Por exemplo, a hipertensão bem controlada, você vai ter praticamente a mesma expectativa de vida do que quem não tem hipertensão. E o exercício físico, por exemplo, melhoraria o paciente que tem infarto, que tem insuficiência cardíaca, que é um diabético, que é um paciente hipertenso, que teve um AVC, faz exercício para melhorar equilíbrio, evitar nova queda. Então, seria... E as dores crônicas, como é que a gente compreende agora? Pois é, você, por exemplo, tem uma lombalgia, às vezes até o professor poderia falar melhor, mas você tem uma lombalgia por uma fraqueza muscular ali da musculatura paraespinhal. Então você fazendo uma fisioterapia direcionada, um exercício físico direcionado, você melhora aquele arcabouço muscular e você reequilibra aquela articulação e tem menos dor, porque a articulação em si ela está menos tensionada, ela está protegida pela musculatura, aquilo ali está sendo mais bem distribuído. Aquele peso que o professor falou, ele está mais bem distribuído, não está só na articulação. As assimetrias musculares e os vícios posturais, a gente deveria, de vez em quando, falta os profissionais, falta a orientação, de vez em quando passar para fazer uma reeducação postural global, porque nós temos posturas inadequadas no sentar, durante a nossa vida acadêmica, enfim. E isso contribui para essas dores crônicas. Eu tenho uma lombalgia que não fico bom. Toma medicação, toma o analgésico, mas o analgésico tem um tempo de durabilidade. Precisa corrigir a causa, não o efeito. Não é isso, doutor Fred? Ok, vamos agora a mais benefícios. O risco de insônia diminui quando você pratica a atividade física. A gente sempre fala, né, professor? Professor Fred, é a primeira vez do Fred aqui no programa, a primeira de muitas, né? Mas quando a gente fala em qualidade de vida, a gente lembra da atividade física, a preocupação com a alimentação e também com o descanso. Isso. Então, se você não tem essa prática de atividade física, com certeza pode aumentar o risco da insônia. Mas já que você tem essa prática regular, vai diminuir esse risco e você vai ganhar em qualidade de vida, né, professor? Com certeza. Primeiro que quando você trabalha o corpo precisa de mais tempo para metabolizar, para se reorganizar a nível dos hormônios, a nível do repouso corpóreo, a nível do repouso dos batimentos cardíacos, da circulação, da irrigação. Então, o indivíduo que pratica o exercício no seu horário, porque há também um ciclo, tem pessoas que fazem o exercício pela manhã e tem um dia muito ativo, dinâmico, sem o cansaço. Quando não pratica. Outros que o fazem pela manhã ficam sonolentos. Então é necessário que o próprio indivíduo praticante e também a orientação que ele possa ter, ele regule e verifique os horários que mais se adequam para que ele faça a prática e depois ele tenha um repouso duradouro, compensador. E por último, né, nos benefícios fisiológicos, você ganha, né, e você fica distante de vários problemas do coração, você ganha em saúde como um todo e a saúde também do coração. Aí quem está em casa está se perguntando, né, doutor Fred, o que é que seria um coração saudável? É com ausência de doença, a gente pode considerar só isso, que é um coração saudável? O coração saudável é aquele coração que ele consegue responder às demandas habituais do organismo. Se ele consegue responder às demandas
fisiológicas, ele é considerado saudável, né? Então, mesmo o coração que é não saudável, com um tratamento especializado, com o que a gente está falando aqui, que é um aspecto, que é o exercício, ele vai voltar a ser um coração bom, um coração que ele responde adequadamente ao que precisa para subir uma escada, para acessar uma carreira. Ok, vamos a mais benefícios. A gente viu aqui benefícios fisiológicos, vamos seguir aqui com benefícios psicológicos e sociais, que também é muito importante. A prática de atividade física vai melhorar o seu autoestima, né? A sua autoestima vai melhorar com a prática da atividade física, professor. Desde os gregos, atenienses, espartanos, os povos mais antigos, o exercício físico foi detectado as vantagens naquela população, até então bem diferente do estilo de vida nosso, a autoestima através do exercício, através da atividade, através da disciplina. Principalmente os espartanos assim utilizavam a disciplina porque eram guerreiros e até as mulheres também praticavam. As crianças aprendiam a montar cedo, a usar arco e flecha, a fazer o seu treinamento diário e corriqueiro, e isso os tornava. Os gregos se achavam a beleza, né? Corpórea como um todo, porque era disciplina, uma coisa que é fundamental para que se atinja tudo isso, disciplina. Se não tem disciplina, se hoje eu fraquejo, amanhã, depois, não consegue. Isso como um todo, isso na vida. É só entrar no Instagram, né, que você vê quem vai fazendo exercício físico, vai ficar com aquele corpo mais esbelto, quantidade de fotos, e assim, realmente a pessoa se melhora, você vê isso claramente, né? Para a autoestima é muito importante. Você se olha no espelho, principalmente as mulheres, né? Que têm uma razão muito própria para isso, são belas e foram feitas para ser admiradas, elas, cada vez mais, quando elas vão atingindo os resultados, elas vão olhando mais no espelho. Espelho meu, quem é mais bela do que eu, e assim vão. Isso é autoestima. Diminui também depressão, é outro ponto muito importante que a gente tem que falar, né, professor? Hoje em dia, né, na correria do dia a dia, as pessoas cada vez mais atarefadas, né, comprometidas com o trabalho e muitas outras coisas, acabam caindo na depressão. Existe o vazio, né, após essa correria toda. E se não pratica atividade física, o risco é ainda maior. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante da nossa conversa. Porque a doença, talvez, mais importante atualmente seja a depressão. A gente tem estudo em doença cardiovascular. Muita gente pensa, eu tenho um risco maior de morrer porque meu pai morreu precocemente. A gente sabe que hoje uma pessoa depressiva, ela tem um risco maior de morrer do que se você tiver um parente de primeiro grau com uma história de doença ou de infarto precoce. Então, o tratamento de depressão, que envolve todo o aspecto multidisciplinar, é muito importante. Então, tem a medicação, tem a parte psicológica, familiar, o exercício físico também entra como... Até porque você pega uma pessoa depressiva, começa exercício físico, melhora a autoestima, isso é tudo interligado. E tratar a depressão não é fácil. Se você não tiver um tijolinho do tratamento, a pessoa não consegue sair da depressão. Então, o exercício físico é um ponto importante. Aí está tudo relacionado, depressão, ansiedade, estresse, isolamento social. Tudo isso ele melhora o bullying, né, infantil. Então, uma criancinha obesa, ela no colégio, ela que não faz exercício físico ou está afastada por algum problema, ela vai ter sérios problemas para a vida, não só do aspecto orgânico, como do psíquico. Se ela foge o padrão do grupo, ela já sofre a depressão porque ela é diferente. Ela é gordinha e o grupo é todo mais ativo. Ela não tem a mesma habilidade, aquilo que nós falamos no início, não teve oportunidade para desenvolver a questão cognitiva e motriz dela, ela se sente alijada. É como nos tempos antigos, fulaninho era ruim de bola, mas era o dono da bola, então ele ia ser o goleiro, não, Fred? Ia ser o goleiro. Na linha não, ninguém queria porque ele era frágil na questão da habilidade. Então isso acontece. Em todo o trabalho físico, eu acho que na vida, todos nós temos momentos de depressão em várias fases da nossa vida, e o trabalho associado junto ao profissional da educação física, ao cardiologista, o trabalho do psicólogo é muito importante, porque muitas vezes a doença é somática. Eu estou somatizando, o remédio não cura, o médico não cura, ninguém consegue curar.
Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, quer participar com a gente, quer interagir, pode responder a nossa enquete. A gente fez aqui no começo do programa a seguinte pergunta a você que está em casa. Você vai ligar para responder o seguinte: você tem o hábito de praticar atividades físicas, sim ou não? 3424-1547 é a nossa linha interativa. Você pode ligar, responder a nossa enquete e também mandar sua dúvida sobre o tema. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Aproveita a oportunidade, estamos com 2 profissionais que entendem e muito sobre o tema em debate. Manda sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre os benefícios da atividade física para o nosso corpo. E olha só, menos de 40% dos brasileiros costumam praticar algum tipo de esporte ou atividade física. É o que revela a pesquisa Práticas de Esportes e Atividade Física da PNAD, pesquisa nacional por amostragem de domicílios. Essa pesquisa, foi de 2015 do IBGE. A pesquisa ela estima que 61 milhões de pessoas aqui no nosso país de 15 anos ou mais pratiquem algum esporte ou atividade física, o que representa 37,9% do total desse grupo. E a falta de tempo foi o principal motivo declarado por adultos para não fazer exercícios físicos regularmente, E olha só, já entre os adolescentes, o principal motivo de não fazer uma atividade física foi não gostarem ou não quererem fazer essa atividade física. E a gente vai seguir aqui falando um pouco mais sobre a importância da prática da atividade física. Vamos falar um pouquinho sobre esses números, 40% dos brasileiros não gostam de fazer atividade física. O que é que a gente poderia fazer para que esses brasileiros eles tomem mais gosto pela atividade física? Temos aqui alguns objetos que podem ajudar você que está em casa a sair do sedentarismo. Sim. Esses objetos podem ser utilizados com a ajuda do profissional ou sem a ajuda do profissional também, professor? Sim. Evidentemente que a pessoa, para ficar só, dependendo da faixa etária dela, se for uma pessoa idosa, sempre com um profissional. Se for um jovem, ideal que ele primeiro se conscientize, porque os jovens abusam. Na medida que ele começa a ganhar uma performance, ele acha que já pode ir mais além. Isso acontece até nas academias. Há uma prescrição do indivíduo trabalhar com 20 quilos, por exemplo, mas ele vê o indivíduo do lado que é muito forte, ele quer ter aquele braço, aquele tronco, aí ele vai para 25. E aí começa a fazer exercícios de forma inadequada, utilizando outros grupos musculares. Isso só para dar um exemplo. Mas nas pessoas de mais idade, nós temos aqui essa faixa, que não é caro no mercado, que tem resistências de fácil acesso, para encontrá-la é muito qualquer, fácil. Na Medical, pode falar. Até em qualquer casa especializada, né? você adquire, não é muito caro, é borracha, e você pode fazer, por exemplo, exercício, um movimento de abdução, afastando os braços assim. Você vai adquirir resistência e força nos seus ombros, força nos flexores. Então, existem elementos, até um bastão. Você pode fazer exercício como se utilizava há muito tempo atrás, os exercícios chamados calistênicos, que eram exercícios com bastões, utilizando apenas o bastão como um parâmetro de sustentação, mas que na realidade você utilizava todas as suas articulações, todo o seu corpo. Porque nós já temos esse dom que Deus nos deu de fazer tudo, nós temos um corpo perfeito. Então, a flexão, a extensão, a inclinação, a rotação, tudo isso você pode fazer. Utilizando uma bola dessa, por exemplo, eu posso fazer uma rotação num jogo, segure, por favor, e se outro que estiver atrás, e aí você está trabalhando em rotadores. É um objeto simples, barato, plástico, mas quando você precisa também a melhora da musculatura,
aumentar a sua força, então você vem a adesão do peso. Aqui é um peso de 1 quilo e que você pode, por exemplo, para trabalhar os braços, para trabalhar o movimento de abdução com ambos. Eu não estou com roupa adequada para tal, né? Movimento de abdução lateral. Então isso ajuda, bastante utilizado esse material, tanto na área da fisioterapia, quando acompanhando pacientes que estão realmente necessitados, como na área do exercício de fortalecimento. Esses aqui uma caneleira, se prende na canela literalmente, fechou, e ela tem pesos variados. E você vai fazer trabalho para o quadríceps, para os músculos da coxa, né? Então você usa esse material de forma... É um material que não é muito caro, que é acessível. De pouco impacto, né? Não quer dizer que é de pouco impacto que o coração ali não vai estar agradecendo, né, aquela atividade. Vai estar agradecendo da mesma forma. De qualquer maneira, aquilo que nós preconizamos logo no início é válido. Sem avaliação, não se faz o trabalho de carga. O trabalho tem que ser orientado e encaminhado e acompanhado para se colher bons resultados no final. Fred, gostou das dicas? Muito, né? Assim, eu sei que também é uma coisa que muita gente não tem a oportunidade, por exemplo, de ter uma academia em casa. Eles dizem, minha academia do prédio não presta, entre aspas. Mas o professor mostrou aí, só com 3, a maioria das academias em apartamentos tem muito mais do que isso. Muito então você mais, pode fazer exercícios muito mais variados. Em casa mesmo, como contratar agora, o profissional para fazer, pode substituir peso, o professor pode falar melhor, com outras coisas, com outros objetos dentro de casa mesmo, que não sejam necessariamente o próprio corpo, objetos de academia. Né? Se você não quiser comprar material, não tiver disponibilidade, o próprio corpo, se você usar um movimento de flexão, isso é uma carga. Eu tenho sobre mim os meus 87 quilos e mais 10 da gravidade. Faz isso 10 vezes. O apresentador quer tentar? Na academia, fico mais à vontade, professor. Eu acho que Valdo, 10 vezes. Então você fortalece, né? Eu acho que o importante é frisar isso. Com ou sem material, numa academia, fora da academia, em casa ou na praia, você o consegue. importante é uma avaliação adequada, começo de intensidade mais baixo e com contínuo, com cargas progressivas. Eu acho isso aí... Exatamente. E um traje também mais adequado, né? Não ia fazer um exercício aqui no programa com um traje inadequado. Perfeitamente compreensível. Em relação ao bastão, né? O Dr. Fred ele falou muito, e foi muito importante ele falar da substituição. No caso aqui tem 1 quilo, né? Aqui é um objeto, o halteres, né? Que a gente chama. Sim, é um halteres. Ele pode ser substituído por 1 quilo de feijão, por exemplo. Sim. Vai fazer o mesmo efeito. Sim, vai fazer 1 quilo. O bastão, se a pessoa não tem acesso ao bastão... Corta um cabo de vassoura. O cabo da vassoura velho, pode ser utilizado. Para trabalho de equilíbrio, para trabalho de força, para trabalho com os movimentos, com os segmentos direito e esquerdo ao mesmo tempo, inclinações. O corpo da gente nos dá todas as alternativas para que nós possamos estimulá-los. Agora, a preguiça coloca sentado numa cadeira, na frente de um televisor ou de um videogame ou coisa que eu vejo. A geração que está chegando agora é a geração cada vez mais preguiçosa em relação à atividade física, né? As crianças passam horas a fim em cima de um celular, ou de um videogame, ou de uma televisão, ou de jogos, e totalmente nativos. Esse é um momento, como nós estamos vivendo agora, férias, que deveríamos ter muitas colônias de férias para que essas crianças trabalhem a sua cognição, a sua criatividade, a sua habilidade, agilidade e força. Eu sou de uma época que eu brincava, corria e brincava de pega, correndo numa mangueira. 2 árvores, saltávamos de uma árvore para outra, corríamos em cima dos muros. Hoje, se pegar uma criança dessa, ela não sabe fazer. É como o cachorrinho da madame, que se ele sair na rua, ele morre. Mas o vira-lata, ele para ao lado da pessoa e espera que, quando ela for passar, eu passo. Então, tudo isso, as nossas crianças hoje, elas não têm essa criatividade. Agora, tem um raciocínio rápido, habilidade nas mãos, porque utiliza o tempo todo. Mas e os membros inferiores? E a capacidade cardiocirculatória, respiratória, né, doutor? A gente fala isso, ainda tem o fator a má alimentação, né? Fast food está na lista dos preferidos. Um cardiologista escutar, né, que a criança passa o dia todo ali sentada, utilizando o tablet ou assistindo televisão, e após isso quer fazer um fast food, quer se alimentar com um fast food.
É difícil escutar isso, né, É difícil, eu falo isso de arquibancada e camarote, porque eu tenho 2 filhos, um de 7 e uma de 6, e é difícil uma alimentação adequada se eu não tivesse uma esposa assim em cima. Eu tenho a sorte, digo isso, eu tenho a sorte que ela fica em casa, foi uma opção nossa, e assim, a alimentação é mais adequada por causa disso, e mesmo assim, a gente ainda tem problema de alimentação, porque todo menino nessa idade vai gostar da batata frita, enfim, do a fast mídia food é muito forte nesse aspecto. A mídia é forte, exatamente. Mas assim, você tendo um bom controle em casa, então o café só tem aquilo que está na mesa e tem que comer. O almoço é a mesma coisa, você com alguém mais em cima, você consegue, não é impossível não. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia e tem uma receita especial, quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna e ela tem um recado pra gente antes do intervalo. Olá, Luciana. Olá, Valdson, hoje nós vamos de doce e este eu tenho certeza que não pode faltar em nenhuma festa. É já, logo após o intervalo, fiquem ligados. Estamos de volta e vamos direto aprender a preparar um brigadeiro de avelã. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Oi, gente, tudo bem com vocês? O brigadeiro é um doce bastante conhecido entre os brasileiros, mas hoje eu vou fazer um sabor bem diferente que eu tenho certeza que vocês vão amar. Brigadeiro de avelã é a nossa receita de hoje, então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 700 gramas de leite condensado, 100 gramas de creme de leite, 3 colheres de sopa de creme de avelã, 1 colher de chá de margarina e avelã a gosto. Esta receita é bem simples de fazer. Nós vamos começar colocando numa panela o leite condensado, o creme de leite, o creme de avelã e a margarina. O brigadeiro já está no ponto, agora eu vou dispor num prato levemente untado com margarina e deixar esfriar. Após esfriar, chegou a hora de enrolar. Aqui eu tenho avelã e aqui avelã triturada. Então primeiro eu vou colocar um pouquinho de margarina na mão. Vou pegar um pouco da massa e aqui eu vou colocar uma avelã dentro. Em seguida é só enrolar. E por fim é só passar na avelã triturada. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Mais uma vez, a gente agradece a Luciana Luna pela parceria aqui no nosso programa. Luciana, muito obrigado por mais uma dica aqui no nosso Assunto do Dia, no quadro Receita do Dia. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, você não se preocupe, que assim que terminar o programa a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. Você vai acessar e encontrar essa receita completa. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, vamos conferir a partir deste momento as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte!
Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas. Vamos conferir aqui no nosso telão. Primeira vaga que aparece, uma oportunidade para enfermeiro. Ensino superior completo é a exigência. É importante que você tenha 6 meses de experiência, é a exigência para preencher essa vaga. O salário é de R$2.000. Uma vaga para enfermeiro. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Agora tem uma vaga para farmacêutico. Superior completo é a exigência, 6 meses de experiência. O salário é de R$1.500. Uma vaga para farmacêutico. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Temos agora 4 vagas para marceneiro. Fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.400 é o salário, 4 vagas para marceneiro. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez desejo a você muito boa sorte. Vamos seguir aqui para responder as perguntas. Muita gente interagiu, deixou perguntas. A gente vai conferir agora as dúvidas que chegaram através da linha interativa. A primeira dúvida é da Ruth da Silva, ela que mora no Pina e tem 49 anos. Ela quer saber o seguinte: é necessário fazer uma avaliação médica antes da prática de exercícios físicos? É a dúvida da Ruth da Silva. Respondo, apoiando o Dr. Fred aqui. É necessário sim, deve ser feita uma avaliação médica para se avaliar a questão clínica da saúde como um todo e especificamente a questão cardiocirculatória e respiratória. Ok, vamos seguir aqui para responder agora mais dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp, 994181206. É o nosso WhatsApp que também está disponível para você interagir, mandar sua participação, sua dúvida, seu comentário também sobre o tema que a gente vai responder para você que está em casa nos acompanhando. Vamos seguir aqui com a dúvida da Lenira Reis, ela que mora no Sancho. E ela fala o seguinte: tenho 55 anos e comecei a caminhar por orientação médica e também por orientação da nutricionista. Ela falou que está acima do peso e está com muitas dores também nas articulações. Isso tem dificultado, né, a prática da atividade física. Perdeu 5 quilos, estava indo muito bem, mas tem um mês já que ela não consegue perder mais nada. Ela quer saber o porquê. Tem uma explicação, ela fala que caminha 1 hora por dia. Ela deve aumentar esse tempo para voltar a perder peso? É preciso observar, já que ela recebeu a orientação de 2 profissionais da nutrição, o tipo de calçado que ela está usando, como está a questão da força muscular dela, precisaria ser verificado isso, dos membros inferiores, a pisada dela como está sendo feita, onde ela caminha, se ela caminha no calçadão, se ela caminha na areia. Eu diria, para que houvesse a cessação das dores que ela está alegando pelo sobrepeso que ela também tem, ela poderia fazer uma caminhada na água, na piscina, num trabalho de hidroginástica nesse momento inicial, onde ela teria uma perda calórica muito maior e não teria o agravante da sobrecarga, do impacto nas articulações dela. Isso aí nós temos uma certa experiência com pessoas com mais de 70. Então seria uma forma, porque como ela está com peso em excesso, isso traz essas consequências de dores pós a caminhada. Eu diria, Lenira, assim, só com mais uma dica, a gente sabe que a perda de peso para a obesidade, realmente, assim, com relação a só o exercício físico, a eficácia, infelizmente, é baixa, em torno de 10%. Então, veja, com toda a adesão, então uma dica que eu daria à nossa amiga Lenira é talvez uma consulta com um endocrinologista, porque às vezes você está fazendo tudo, alimentação, exercício físico, mas é preciso uma ajuda de uma medicação, alguma intervenção. Então talvez ela se encaixe nesse perfil, né? A tireoide, então acho que merecia uma revisão. Fora o ortopedista por causa da alimentação, que ela está tendo dores, né, para revisar essa parte, mas acho que o endocrinologista talvez, nesse caso, onde ela já fez a intervenção de nutrição e de exercício,
precise de uma ajuda realmente mais farmacológica, digamos assim. Agora a participação é da Adriana, ela que é do Cabo de Santo Agostinho. Ela fala que tem insuficiência na válvula mitral. Ela disse que descobriu na gravidez e queria saber do Dr. Carlos se é uma alteração importante a ser considerada em relação ao exercício físico, né? Ela fala, manda um abraço aqui para o professor Jonas, ela fala que é da turma de enfermagem da FBV. A nossa telespectadora Adriana, do Cabo de Santo Agostinho. Então, essa alteração que ela falou, né, tem que ser considerada para a prática de atividade física? Veja, como toda alteração, a gente tem uma graduação dessa alteração. Então, você tem a insuficiência mitral leve, a moderada e a grave. Para impedir o exercício físico, praticamente é apenas a grave. Então, se ela tiver uma insuficiência mitral leve, ela não tem nenhuma contraindicação ao exercício físico, ao contrário, como a gente falou aqui, quem tem cardiopatia se beneficia do exercício físico, agora precisa realmente de uma orientação médica para saber se aquele nível de insuficiência mitral ainda é leve, né? Para não trazer repercussão realmente um exercício físico. Em quem tem insuficiência mitral grave, pode trazer repercussão pulmonar ou cardíaca mais séria. Mas, a princípio, pode fazer tranquilo, desde que você esteja sendo acompanhado. Ok, temos agora a participação da Edilma, ela que é de Jardim Piedade, sempre participa aqui do nosso programa, a gente agradece aqui a audiência da Edilma, e ela fala o seguinte, ela tem, ainda tem o papai e a mãe tem 80 anos e o pai 85, e ela queria saber qual a atividade física ideal para os pais, né, dela, um de 80 e outro de 85. As atividades físicas para uma pessoa nessa idade, eu começaria trabalhando com a água. Eu tenho um trabalho especial na água já há muitos anos e isso seria um facilitador porque evita também um risco de queda, de impacto muito grande, porque a idade está bastante avançada, mas não descartaria, volto a frisar, a avaliação cardiocirculatória e respiratória dessa pessoa. E eles teriam que ser assistidos o tempo todo durante os exercícios que a água é um facilitador. Eles poderiam fazer todos os movimentos articulares, principalmente trabalhar o sistema cardiocirculatório e respiratório. Eles podem fazer exercícios sim. Agora, deve procurar um especialista para tal. Ok, temos outra participação através da nossa linha interativa. Quem ligou para a gente foi o Osias e a gente vai conferir agora a dúvida dele. Osias Sacramento, de Nova Descoberta, tem 66 anos e perguntou o seguinte. Em fevereiro do ano passado, tive um infarto. O médico fez a angioplastia, né? Angioplastia, né? Acho que teve um erro de comunicação aí ao repassar. Fez esse procedimento e quando vou fazer a caminhada, eu fico muito cansado. O que é que eu devo fazer? Eu acho que aí o fundamental é ele ter realmente a reavaliação do cardiologista, porque o sintoma do infarto, muitas vezes, não é dor. Então, você tem os equivalentes anginosos, que a gente chama, que, por exemplo, o cansaço é um equivalente anginoso, um desmaio inexplicável é um equivalente anginoso. Então, como ele está tendo esse cansaço a qualquer exercício físico, seria bom ele voltar ao cardiologista, refazer os testes, ou um teste ergométrico, a cintilografia, alguma avaliação. A angioplastia, o que é? Já que é você colocar, normalmente, um stent abrindo um vaso que está obstruído. Então, é possível que esse stent esteja novamente obstruindo ou obstruindo. Então, a gente tem exames para detectar essa falha ou o aparecimento de novas lesões que estejam fazendo que o paciente fique mais limitado. Então, nesse caso dele, é importantíssimo que ele volte para o seu cardiologista. Aí, sem dúvida nenhuma. Ele é jovem, 60 e poucos anos. Tem agora a participação, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte. Minha avó tem 69 anos, é cardíaca, tem uma veia obstruída e sente um desconforto, né? Uma dor no tórax quando ela anda. Ela não pode fazer exercícios, mas pode fazer hidroginástica? Primeiro ela deverá passar para o médico para uma reavaliação para ver, deve ser uma artéria, não uma veia que está obstruída, mas precisa se ver um quadro geral de como está a estrutura cardíaca dela, o músculo cardíaco, avaliar a circulação dela e respiração, para então ela ser orientada ao encaminhamento para um profissional que possa trabalhar o caso dela. Em geral, assim, todo paciente sintomático, a gente recomenda que nem realmente comece nem os de moderado ou leve intensidade. Que ele comece primeiro pela avaliação, né? Já que ele tem sintoma, o sintoma dela é bem típico, né? Dor aos esforços, então nesse caso a gente recomendaria realmente não começar, fazer a avaliação primeiro.
Ezequias, que mora em Carpina, tem 34 anos, ele fala que já sentiu uma dor muito forte e aguda ali no pé da barriga, como a gente fala popularmente falando, né? Isso depois de ter andado alguns quilômetros de bicicleta. Será que pode ter sido o início de infarto? Ele disse que também sentiu dores nas costas, refletindo ali para os braços. É importante a gente saber que nem tudo que dói também no tórax é relacionado especificamente ao coração. Então, veja, após um esforço extenuante, como ele descreveu aí, se ele não é bem preparado, com 34 anos, talvez sem muitos fatores de risco, é mais provável que seja osteomuscular. O professor aqui concorda. Mas se essa dor ela se repete em todas essas que ele faz, às vezes até com intensidade menor, cai naquela nossa classificação, ele precisa de uma avaliação realmente de um profissional para saber se essa dor é apenas realmente muscular, que é a mais comum, 90%. Dor ao exercício pode ser relacionada nessa faixa etária, ou se mesmo com 34 anos, porque a epidemiologia também está mudando. Então a gente está vendo cada vez mais pessoas mais jovens infartando mais precocemente. Eu já tive no hospital que trabalho pessoas com 23, 27 anos, uns porque fumavam, outros porque são diabéticos. Infartando. Então, assim, 34 anos antigamente, não é infarto de jeito nenhum. Esse número também a gente sabe que hoje baixou muito. Mas, a princípio, eu sendo ele, assim, se foi só nesse episódio e depois de uma atividade dessa magnitude, deve ter sido muscular. E ele faz outras coisas todas normais, não me preocuparia ainda. Mas se repetir, a avaliação médica se impõe realmente. A dúvida agora, a participação agora da Alessandra, que mora em Água Fria. A Alessandra de Água Fria, ela diz o seguinte: eu ouvi muito falar que é importante fazer, né? Passar no cardiologista antes de fazer uma atividade física. Mas ela fala que é tão difícil pelo posto de saúde encontrar um cardiologista disponível para fazer o exame, que fica a participação da Alessandra, né? A cobrança do poder público em relação ao acesso ao profissional da cardiologia. A gente até pontuou assim durante o programa, veja, nós sabemos, eu sou do serviço público também, eu sou do Procap, eu posso falar porque é público, e eu sei das dificuldades, eu sei que eu acho que talvez 1% ou menos da população tenha acesso ao cardiologista, mas a gente deu algumas dicas durante o programa. Se você não tem acesso realmente de jeito nenhum, desde que você não tenha um fator de risco grave, como a gente viu aqui, é um idoso extremo, é um paciente que infartou recentemente, aí não. Mas você é uma pessoa relativamente saudável, de meia idade, sem queixas nenhuma, você pode começar as atividades físicas de leve intensidade, começando com 15 minutos, desde que você não tenha um esforço extenuante. Pode fazer em casa, como o professor deu aqui as dicas, não precisa ser também só com material de academia, pode fazer com pesos substitutivos. Então, assim, a dica é, se movimente. Qualquer movimento já é melhor do que você estar parado. Dentro das limitações que a gente pontuou. Mais ainda, aproveitando a deixa do Fred, se ela não tem essa facilidade, ela tem a dificuldade de acesso ao cardiologista, um bom profissional da área de educação física, um bacharel, ele pode fazer uma avaliação e detectar se é realmente necessário a presença dela junto ao cardiologista. Se não, como ele colocou, que ela tem uma saúde geral boa, o profissional pode orientá-la com toda a segurança. E às vezes assim, não precisa ser o cardiologista. Um posto de saúde dela, se ela tiver um clínico geral, numa avaliação periódica, ele fazendo uma boa ausculta, ela com história clínica pregressa, ele já serve, ele já é o que está na diretriz, entendeu? Nossa diretriz, paradoxalmente, ela coloca o papel do cardiologista para situações mais específicas. Então, atividades de alto rendimento, pacientes de 40 anos que vão fazer exercícios físicos extenuantes, um piloto de avião, assim. Mesmo a nossa sociedade brasileira não exige que seja um cardiologista. Pode ser um profissional médico, na falta de um profissional médico de falso acesso, pode ser alguém que trabalhe com isso, tenha experiência, e na falta de tudo, se mexa, desde que você não tenha aqueles fatores que a gente falou assim, de alto risco. Ok, vou pedir licença agora aos convidados. A gente fez aqui no começo do programa uma pergunta, que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você tem o hábito de praticar atividades físicas? Olha só, 41% das pessoas que ligaram e participaram falaram que sim, que tem esse hábito de praticar atividades físicas. 59% falaram que não, ou que ainda não, né? A gente quer acreditar que ainda não, porque depois de tantas orientações que recebemos hoje aqui no nosso programa, com certeza você vai levantar do sofá e vai praticar alguma atividade física com muito cuidado, né? Com a ajuda de um profissional adequado e seguindo as orientações que foram muito bem repassadas no decorrer do nosso programa. A gente agradece aqui sua participação. Estamos agora na reta final. É o momento também de agradecer aos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los e aprender um pouco mais com os dois. Dr. Carlos Frederico, Dr. Fred,
muito obrigado por sua participação. Dr. Fred é chefe do setor de cardiologia do Hospital Santa Joana, aqui no Recife, e também ele é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dr. Carlos Fred, né? Isso. Muito obrigado pela participação. Fique à vontade agora para as considerações finais. Um último recado, Dr. Fred, fique à vontade. Olha, eu realmente só tenho a agradecer, assim, minha primeira vez no programa. Agradecer ao meu parceiro aqui, o professor Jonas, o Valson, assim, super simpático, me senti muito bem. E espero realmente ter ajudado a conscientizar a população da importância da atividade física e todos os benefícios que a gente falou. Acho que tinha muitos que ninguém nem sabia, né? Então acho que foi muito produtivo, aprendi muito também com o professor aqui. E espero voltar aqui outras vezes. A gente está sempre aprendendo. Já está feito o convite. Volto mais vezes aqui ao nosso programa. Também queria agradecer ao professor Jonas Coriolano, profissional de educação física. Ele é conselheiro, né, do CREF 12, que é Conselho Regional de Educação Física. Ele é professor também dos cursos de saúde da FBV. Professor, muito obrigado. Considerações finais, pode ficar à vontade. Eu tenho sempre que agradecer a confiança que foi depositada na nossa pessoa. Estamos já adquirindo a cadeira cativa e espero que tudo que foi discutido aqui possa levar um novo pensamento, porque 40% da população praticando atividades é muito pouco. E, consequentemente, as UPAs e os hospitais estão superlotados com pessoas com problemas de saúde. Então, gente, vamos se mexer, procura o médico, procura fazer a coisa consciente, porque a saúde começa pelo movimento. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado ao pelo apresentador. Seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!